dia a todos. Como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre o livro de Mosias, capítulo 1. Gostaria de perguntar, antes de qualquer coisa, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a ler Mosias 1. Dessa forma, com a oração, com a leitura individual, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras. Que as Escrituras nada mais são do que as palavras de Deus dadas para nós através de seus profetas, seus servos, os profetas. Mosias. Então Mosias, o nome Mosias era filho do rei Benjamim, tá? Ele começa falando sobre, esse primeiro capítulo, ele começa falando sobre o rei Benjamim. Tá? Que o rei Benjamim, ele tinha 3 filhos que se chamavam Mosias, Elorum e Elamã. E Mosias o rei Benjamim cuidou para que seus 3 filhos, fossem instruídos no idioma, para que eles pudessem ler as Escrituras, né? Então esse era o principal propósito, né, do rei Benjamim ao ensinar seus filhos a ler no idioma, né, das Escrituras, para que eles pudessem por si mesmos ler as Escrituras. Então, já um dos primeiros ensinamentos desse capítulo, nós já aprendemos aqui no versículo 2, né? Que é muito importante a gente ajudar as pessoas a compreenderem por si mesmas, né, as Escrituras, a ler, e ponderar e orar, né, sobre as Escrituras. Por quê? Porque por causa das revelações pessoais, né? O Espírito, ele sabe onde tocar na pessoa, né? Naquela pessoa, conforme a sua personalidade, conforme os seus sentimentos, conforme o momento que ela está passando e conforme as palavras que o Senhor quer dizer para ela naquele momento. Tá? Então é muito importante nós aprendermos, nós ensinarmos aos nossos filhos, né, essa autossuficiência, né? E na verdade sempre é importante, né? É importante a gente saber, a gente fazer o estudo pessoal e a gente também, por exemplo, nas aulas da igreja, né, a gente aprende com outras pessoas, né? Através de outras experiências, a gente também aprende o Evangelho, né? Aprende a compreender melhor as Escrituras. Então, assim que o rei Benjamim procurou ensinar, na verdade ele não procurou, ele fez com que fossem instruídos, né? E daí ele falou sobre os registros das placas, e ele falou no versículo 5, tá? Que era o rei Benjamim que estava falando, no versículo 5. Digo-vos, meus filhos, que se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caindo na incredulidade. E teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito destas coisas, ou nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas por causa das tradições de seus pais, que não são corretas. Tá? Então, ele compara
faz uma breve comparação entre o povo nefita e o lamanita, né? Que eles não degeneraram caindo na incredulidade por causa das escrituras. Que naquele tempo elas estavam só nas placas, né? Nas placas e na memória das pessoas. Hoje nós temos em papel, nós temos no aplicativo, né? Mas é o mesmo conteúdo. Então os nefitas teriam sido como os lamanitas se não fossem as placas. E qual é o motivo de os lamanitas não terem o conhecimento ou não darem atenção? Por causa das tradições de seus pais que não são corretas. Então várias tradições dos lamanitas não eram corretas, né? Uma delas era a tradição de não estudar, né? De não ser instruído, né? Era uma tradição iníqua, né? Era uma tradição incorreta. Outra coisa também, não dar atenção aos profetas, né? Também é uma tradição incorreta, né? E o rei Benjamim, então, ele foi falando, né? Ele foi falando que estava prestes a encerrar os seus dias na terra, né? E daí ele falou com o seu filho Mosias, que então no dia seguinte ele queria falar ao povo, né? Discursar para o povo, para nomear Mosias rei e governante do povo. E também aqui nesse capítulo 1 ele entregou, né, a cargo de Mosias as placas. Diz ali nos versículos 15 e 16: encarregou de todos os assuntos do reino. Além disso, também o encarregou dos registros que estavam gravados nas placas de latão, e também das placas de Nefe, e também da espada de Labão e da esfera ou guia que conduziu nossos pais pelo deserto, que fora preparada pela mão do Senhor, para que assim fossem dirigidos, cada um segundo o cuidado e atenção que lhe dava. Tá? Então ele encarregou seu filho Mosias, né, de todos os assuntos do reino. Então Mosias foi ordenado, não sei se ordenado é a palavra correta, tá? Ele foi designado rei pelas mãos do rei Benjamim. E o rei Benjamim entregou para ele as placas, né? A espada de Labão, a esfera, que era chamada Liarona. Então o rei Mosias ficou com o encargo dos assuntos do reino e dos assuntos espirituais, né? Então ele era tanto o rei e governante da terra quanto o profeta. Tá certo? Então esse capítulo é um pouquinho mais curto. Então são esses os principais pontos desse capítulo. Tá? Então o rei Benjamim ele testifica sobre as placas, né? Sobre as escrituras. Ele testifica sobre a instrução, né? Que nós devemos procurar obter e passar para os nossos filhos, né? E ele ordena Mosias, seu filho, como rei. Mosias passa a ser rei e profeta na terra. Certo? Então, quais desses ensinamentos que nós podemos aplicar em nossa vida no dia de hoje? Né? Talvez melhorar o nosso testemunho das Escrituras, melhorar a nossa diligência no nosso conhecimento. Então, como é importante a pessoa, por exemplo, aprender a mexer no aplicativo, né?
Como é importante a pessoa... Lá, naquele tempo, era importante eles aprenderem a ler no idioma, né, das escrituras, que elas parece que estavam escritas no egípcio antigo, alguma coisa assim, né? E como era importante eles aprender, né, para poder acessar as escrituras por conta própria. E hoje, como é importante, né, as escrituras estão escritas em português, né, no aplicativo, mas como é importante nós aprendermos a mexer nos aplicativos, né, e também nós ensinarmos os nossos filhos a mexer nos aplicativos, né, acessar as escrituras, né, acessar os recursos da igreja, né, que existem no site da igreja, né, outros aplicativos também que podem nos ajudar a compreender melhor as escrituras, né, as escrituras, os manuais, né, das aulas. Como é importante, eu sou muito grato por tudo isso. Eu sou muito grato por ter sido ensinado, incentivado pelos líderes a acessar, né, os aplicativos. Tá? Então, que nós possamos melhorar isso, né? Possamos ver o que nós podemos melhorar. Né? Tá? E, então, essas breves ponderações sobre Mosias 1 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho a cada um ler, ponderar, orar e praticar as coisas que o Espírito lhe disser. E nos encontramos então amanhã, 5 para 6 da manhã, aqui na página da ala Santo Anjo. Certo? Bom dia, muito obrigado e até amanhã.